vocês estão? Então aqui é a Sheila, eu estou aqui no evento que eu disse que, em outro vídeo, né? No evento do Cryon, junto com outros palestrantes em Sedona, no Arizona, né? Que é uma região muito, de uma intensidade espiritual assim, muito grande. Então eu vou gravar um vídeo, antes de gravar eu quero falar algumas coisas para vocês. Quer dizer, já está gravando, né, gente? Primeiro eu quero te pedir desculpa por eu estar de óculos escuro, tá? Porque eu tenho sensibilidade, eu tenho fotofobia, e aí se eu tirar o óculos eu não vou conseguir ficar com o olho aberto. Aí vai ficar muito ruim para mim, tá bom? Para eu ficar mais à vontade aqui para gravar esse vídeo para vocês. Então, acabou o evento aqui agora, e aí eu fiquei pensando, tive uma intuição. E a intuição foi de... o evento tem 5 dias, tá? E é para falar sobre espiritualidade. Então, a minha intuição foi de, a cada dia, trazer um resumo do que eu captei, do que conectou comigo, né? E a mensagem que foi importante ali naquele contexto. E aí eu fiquei pensando, faço, não faço? E sempre está me vindo assim, eu não posso reter informação, né? Hoje nós estamos vivendo um momento que a gente levar, quanto mais conhecimento, cada um tem o seu conhecimento, e isso é maravilhoso. Quanto mais nós nos conectarmos e através do amor, né, transmitindo conhecimento para as pessoas, levando o que a gente aprende, mais a gente estimula outras pessoas a fazerem isso. E eu sempre penso, às vezes é uma palavra que eu falo, que você pode falar para alguém, que aquela palavra transforma aquela pessoa no que ela precisava. Deus, ele age através de nós. E a gente nem sabe como ele faz isso. E não importa, é só a gente estar em fluxo com ele, né? Então eu resolvi então gravar todos os dias aqui um resumo, tá, do que eu peguei aqui do evento para vocês. Então teve a canalização do Cryon, e palestrantes também falando sobre esse momento, né, que nós todos estamos vivendo, o mundo inteiro, né, o planeta Terra, despertar, ascensão espiritual e todo esse contexto que nós estamos nos conectando, né? Então, o primeiro palestrante, ele chama Matt, ele trouxe uma coisa bem interessante que nós, aqui no canal, está sendo trazido aqui através das canalizações, que é sobre a cura, né? Então, para mim, Sheila, tá? O amor é que cura. O amor cura, né? E aí eu vou falar algumas coisas que ele falou que foi bem interessante, que eu conecta comigo. Como que essa cura ela é feita, né? Primeiro é a gente olhar para nós e aceitar todos os processos e tudo que nós estamos vivendo. Então, aceitar, se você está triste, aceitar que você está triste, acolhe essa tristeza. E essa tristeza, ela se transforma em outra coisa, que para você é o que você precisa. Né? Aceitar que você tem medo e acolhe esse medo, ao invés de rejeitar ele. Acolher é transferir, é transmitir o amor para si mesmo. Né? E uma coisa interessante que ele falou e que ele fazia, e se conectou porque é uma das coisas que eu faço também, é levar a cura para aquele momento que a pessoa estava vivendo através das sugestões e de palavras, né? Então algumas pessoas fizeram perguntas e aquelas pessoas estavam precisando de um atendimento ali naquele momento para clarear o que elas precisavam fazer. E ele trouxe através de palavras, né? Então, nós começamos aqui a enxergar uma coisa, o quanto que palavra, ela se manifesta na nossa vida de uma maneira muito importante, forte, e que geralmente nós não temos consciência disso, né? Porque é a palavra que cria tudo, né? Nas cartas de Cristo, inclusive, ele fala sobre essa questão das palavras, né?
que a palavra é a própria natureza divina criativa, né? E aí tem muitas camadas para entender sobre essa questão da palavra. Então, falar sobre amor, se conectar com o amor, em primeiro lugar, é a cura. E a cura de si, né? Então, é olhar para a sua criança. Então, ele trouxe isso também, né? Eu até, em outro vídeo aqui no canal, eu até falei sobre esse processo de cura, né? É você olhar para as feridas da sua criança e acolher estas feridas. E essas feridas, elas se apresentam de várias formas, através das tristezas, do medo, da rejeição, ou seja, é através do ego. É assim que aparecem as feridas da infância, né? As crenças criadas na infância. Então, para podermos despertar o amor e ter a abertura da nossa expansão espiritual, a primeira coisa necessária para ser feita é a cura, curar a criança interior. Então, essa foi a primeira palestra e eu achei muito interessante porque eu falei, olha, que interessante, exatamente essas mensagens que nós estamos recebendo aqui, né, através das canalizações, né? E aí, depois teve o Lee Carroll, que canaliza as mensagens de Cryon, e Cryon trouxe uma história, né, para falar e para explicar uma coisa importante sobre esse momento que nós estamos vivendo do despertar, né? Então ele trouxe uma história. Eu não lembro todos os detalhes da história, mas eu vou falar aqui rapidamente o contexto da história. Então existe uma pessoa e ela foi, durante a vida dela, sendo, eu vou usar as palavras que tem nas cartas de Cristo, tá? Sendo colocadas várias ataduras de crença, né? Crenças de o que você vai ser na sua vida, que profissão, sexo, religião, todas essas coisas que a gente entrou na vida porque nós somos cooptadas por ela, né? E aí, essa pessoa, né, ela é uma criança que cresce, se torna tal profissional de tal área, ou não se torna um profissional, enfim, se torna uma pessoa que faz várias coisas, não importa. Vai para a igreja e está lá todos os dias, né, sendo... Ele deu o exemplo de um homem, mas esse contexto pode ser qualquer um. É, estando lá com a família, casando, trabalhando, indo para a igreja. E essa pessoa, esse ser, antes dele vir para esta vida, ele teve um contrato espiritual. Ele assinou um contrato espiritual, onde nesta encarnação, ele, a partir da preparação do nascimento, ele estaria rodeado de anjos, protegendo, e no momento que ele desse abertura para esses anjos se conectar com ele, enviar a mensagem de qual era a missão dele, esses anjos estariam ali prontos para poder enviar essa mensagem para ele. Olha que lindo, né, essa história. E aí, então, essa pessoa, como tinha uma vida muito regradinha, não abria, tinha uma vida muito cheia de ataduras, de crenças, essa pessoa, ela viveu a vida assim, não dava abertura para o seu lado espiritual, não no sentido religioso, mas de algo muito maior do que ele pudesse imaginar. Até que um dia ele sofreu um acidente. E esse acidente fez com que ele ficasse hospitalizado e chegasse a um ponto de quase morte, porque danificou muitos órgãos. E nesse entremear entre a vida e a morte, existiu uma comunicação dos anjos com ele. E aí ele trouxe de uma maneira muito lúdica e bem-humorada os anjos falando, né? Olha, olha, agora ele está abrindo com pouco espaço, vamos falar com ele, vamos falar. Aí jogava um pouco de
inspiração para ele receber que existia algo mais do que aquilo que ele tinha conhecido até aquele momento. E aí chegou um momento de um fio de vida, quase um fio de vida. E foi o momento que ele mais, né, se questionou: não é possível, existe algo mais. O pastor até foi lá visitar ele e ele estava sentindo que agora chegou minha hora, o pastor está aqui, mas dentro no fundo dele tinha um questionamento: é possível, existe algo mais. E aí foi nesse momento que os anjos conversando: nossa, ele abriu mais, vamos enviar toda a inspiração e a informação que ele precisa naquele momento. Conseguimos. Ele conseguiu abrir para a gente se conectar com eles. Olha só precisou eu quero saber algo mais. Só precisou falar e pedir. E aí ele sobreviveu e, casado com a esposa, começou a viver uma vida um pouco diferente do que ele vivia e percebeu, durante esse período entre... Aí ele voltou a viver, que ele tinha agora uma missão de levar aquela mensagem para as pessoas e de ser um trabalhador da luz. E a vida dele se transformou completamente. E para mim, o que ficou dessa história, né? Para cada um vai ficar uma coisa dessa história. Para mim, me tocou profundamente, porque é meio parecido com o processo que eu estou vivendo. Hoje eu assumo e declaro que eu sou uma trabalhadora da luz, mas até eu chegar nesse ponto, teve um processo acontecendo comigo e que eu percebo que é um processo natural que acontece com muitas pessoas que estão passando por isso. E essa história mostra o quanto que as nossas crenças, essas ataduras, elas engessam e obscurecem a nossa visão para o espiritual, de que existe um universo espiritual tão grandioso que nos rodeia, que a gente não tem consciência disso, né? As pessoas não têm consciência disso, e a gente precisa fazer o quê para ter consciência e para se conectar com essa espiritualidade? E aí foi um ponto-chave que se conectou também comigo, porque foi um processo também que aconteceu comigo. Você precisa pedir, sem pedir, por causa do livre-arbítrio, sem pedir, a espiritualidade não pode fazer nada. Ela espera primeiro você pedir. Quando você pede, você abre o espaço para os anjos se comunicarem com você. E aí eles enviarem a informação que você está buscando e precisando para a sua ascensão, para você expandir ainda mais a sua consciência espiritual, sair da matéria, que são as crenças e essas ataduras, e ter a visão espiritual. Então, eu me emocionei muito com essa história, porque ela retrata exatamente o que eu estou vivendo, né? E retrata também algumas pessoas que eu conheço que estão falando que também estão passando por esse processo, né? Então tá aí, é uma história de todos nós. Não é minha história, não é a história de um ou de outro, é de todos nós que estamos vivendo neste momento no planeta Terra. É de todos nós. Todos nós temos, vou falar assim, né, uma comitiva de anjos que estão esperando só a gente pedir. Estão esperando só um sinal para eles poderem ajudar a gente, todos nós, a seguir o caminho da luz e levar a mensagem da luz, que é levar a mensagem de Deus. Então tem pessoas, por exemplo, que têm inspiração de começar um canal e começar a gravar vídeos falando do conhecimento que tem. Tem pessoas que têm inspiração de cantar música, tem pessoas que têm inspiração de fazer pinturas, né? Cada pessoa é uma coisa que vem do espírito e da alma dela, de um contrato que ela assinou antes de encarnar. Todos nós assinamos um contrato de como seria, de o que a gente passaria e o que era o que é a missão de cada um.
todos nós temos uma missão aqui neste momento no planeta Terra. E aí, como despertar esta missão? A primeira coisa é curar esta criança, né? Curar o passado, porque o ego é quem cobre isso. Tirar o ego, dominar o ego no sentido de você conversar com o seu ego e falar, até aqui, você é que dominou a parada, agora eu que vou dominar. E você se abrir, né, para essa conexão espiritual que está disponível para todos nós. E esse é o momento que nós estamos vivendo, né? Esses flashes solares que é a luz, né, na nossa consciência, na nossa vida. Então, e aí depois teve uma outra palestrante que ela trouxe afirmações, né? Trazendo assim afirmações positivas de eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu sou o amor, eu sou a luz neste momento no planeta Terra, ajudando todos num único propósito, né? Todos nós, não só encarnados, mas desencarnados, todos nós em um único propósito, a ascensão espiritual de todos, inclusive do planeta. Então todos nós vivendo a mesma coisa. E o que eu achei interessante também é que tem pessoas aqui de vários países, Polônia, Alemanha, né? Teve um palestrante que ele é judeu e ele estava falando de reencarnação e ele tem a consciência aberta para falar sobre isso e foi ele que falou sobre a cura da criança, né? Então, pessoas do mundo inteiro, Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, enfim, muitos outros que eu não lembro agora. E então, essa questão de canalizar mensagens, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, está sendo muito mais aceito, que eu vejo, do que no próprio Brasil. Interessante, né? Eu tenho uma amiga, que inclusive ela faz parte aqui do projeto, que ela me falou assim, aqui nos Estados Unidos tem um canal que se chama Gaia, e é um canal fechado, que são pessoas que canalizam mensagens, já num canal de televisão, gente. Né? Olha que interessante, imagina se no Brasil tivesse um canal de TV que tem as pessoas, e cada uma do seu modo, né? Cada uma trazendo especificamente o que ela assinou como um contrato, né? Para este momento, e isso começar a expandir cada vez mais para o mundo inteiro. Então, para mim, esse dia foi muito interessante porque trouxe essa questão de estamos realmente vivendo um momento muito importante, neste momento no planeta Terra, onde todos nós somos responsáveis não só pela nossa ascensão, e a única coisa que você precisa fazer é pedir, acredite, peça, peça. E nós vemos em algumas canalizações eles falarem isso, peça. Teve uma canalização, né, com Nossa Mãe Maria, e ela falou, peça, me chame que eu venho, peça. Né? Na Cartas de Cristo, tem lá uma coisa que ele coloca lá, peça, me chame. Inclusive, olha que interessante a sincronicidade das coisas, não é? Foi a leitura do dia de hoje, né? A leitura da carta de ontem, na verdade. Eu estou gravando o vídeo um dia, hoje é dia 1º de junho, e esse vídeo vai para o canal no dia 2 de junho, tá? Então, foi o que abriu hoje nas Cartas de Cristo, que é aberta aleatoriamente para a mensagem do dia. E trouxe isso, peça, peça, peça que eu estarei com você. Isso aconteceu comigo, sabe, gente? Eu pedi e eu pedi muito, eu não pedi pouco não. Então, não tenha medo de pedir, peça, peça que você vai ter a assessoria, vamos dizer assim, né?
vai ter o acolhimento de toda a espiritualidade para o que você está precisando, para a sua ascensão. Peça clareza, né? Peça o que for, peça, sabe? Então tiveram muitos aprendizados aqui, inclusive eu vou também falar uma coisa que aconteceu comigo ontem, né? Tem 2 dias que eu estou aqui. E Sedona é conhecido também pelas trilhas. Tem muitas montanhas assim, grandiosas, de uma energia, de um poder, de uma beleza assim, fantástica. E aconteceu uma coisa comigo e eu fiquei pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Falei, mas eu vou falar porque isso pode também ajudar alguém, né? Eu fui intuída para ir conhecer uma montanha aqui, mas de uma maneira muito diferente, assim, que para mim foi diferente. Imagina, eu tô aqui, eu tô sozinha, né? E eu comecei a andar aqui pelos lugares, precisa de carro para estar aqui, eu não estou com carro. E eu fui intuída para fazer uma trilha dentro de uma montanha para chegar neste lugar, num pico, neste lugar. E a trilha era 1 hora e 50 minutos no meio da montanha, cheio de mato, de cactos, de árvores secas. E nesse percurso, muita coisa aconteceu comigo. Eu comecei a andar e eu comecei a me conectar com tudo que tinha. Eu estava sozinha, imagina, no meio de uma montanha, cheio de natureza, né? Então eu comecei a me conectar com as árvores. Eu sempre gostei de conversar com as árvores, né? E com as pedras e com os animaizinhos, as lagartixas que apareciam, as borboletas, os pássaros. Eu comecei a me conectar com tudo aquilo e eu senti tão profunda a presença de Deus ali, a presença de Sananda, a presença de toda a espiritualidade, tão profundo. E eu lembrei muito da parte nas cartas de Cristo que Jesus, né, que ele, como Jesus, ele fala ali do que aconteceu com ele no deserto. E a todo momento me vinha várias passagens do que aconteceu com ele no deserto, né? E eu via assim muita coisa acontecendo, foi um momento muito forte do quanto que a gente está disponível, a gente se conectar com a natureza divina a todo momento. Mas é, às vezes não, né? Quase 100% das vezes, né? As pessoas elas andam pela vida sem perceber o seu entorno, o seu redor, né? Sem perceber o outro, a natureza, né? Meio no automático. Então esse momento é o momento da gente despertar isso também, porque tudo isso é amor, né? Como que eu olho para o céu, como que você contempla as nuvens, como que você contempla as árvores, os animais, a natureza, a si mesmo, né? Então tudo isso está acontecendo aqui e me veio uma mensagem, né? Nesse lugar, inclusive essa canalização que eu coloquei hoje aí para vocês, no dia 2, é uma canalização que veio naquele lugar e me veio uma mensagem também. Não importa o lugar que nós queremos chegar, não importa esse lugar, ele vai chegar. O que importa é o trajeto, é você contemplar a jornada, é você contemplar todo o trajeto que você está passando para chegar neste lugar. E quando você chega no lugar, você vai perceber que o mais importante não foi o lugar, e sim a jornada e o trajeto que você passou e tudo que você teve que aprender nesse trajeto e nessa jornada. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo ontem. Chegar no lugar foi esplendoroso, porque era uma vista magnífica, de uma beleza divina estrondante, mas o que eu aprendi nesta jornada dentro daquele mato, todas as coisas acontecendo, e gente, teve uma hora que eu me perdi, e aí na hora eu falei, nossa, não deve ser por aqui, não deve ser por aqui, e aí me veio na hora, eu vou me conectar com Deus, eu vou perguntar e eu vou ter a resposta. E eu
parei, me conectei e perguntei: "Deus, eu estou no caminho certo?" E bateu um vento, na hora. Eu falei: "Eu vou voltar então", e eu estava no caminho errado, né. Então, olha quantos aprendizados, tiveram muitos aprendizados, né, para contar tudo aqui, a gente vai ficar num vídeo de 1 hora, né, eu acho que esses são mais importantes. Eu tive nesse trajeto, nesse caminho, nesse percurso, o caminho é a própria vida que nós estamos levando, né, para chegar em que lugar, né, que lugar que nós queremos chegar, né. Para mim, eu quero chegar nas na maior alta esfera de elevação espiritual, não importa quanto tempo isso dure na minha existência espiritual. E é por isso que eu tô aqui gravando vídeo para vocês, trazendo conhecimento, trazendo as mensagens, me abrindo cada vez mais, tudo é muito novo para mim, e é isso. E cada vez mais, quando a gente se abre mais, mais aprendizado aparece, porque o aprendizado ele vem dentro da jornada. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, né, com esses aprendizados que eu tive. Então, todos os dias eu vou trazer aqui um vídeo para falar, né, o aprendizado, além de, se tiver canalizações, né, está tendo, mas se tiver ainda mais, trazer as canalizações que estão ocorrendo aqui neste lugar. E para mim, tá mais claro assim, né, que canalizar é um processo natural, que um dia todos os seres humanos chegarão neste lugar, porque este é o lugar natural de nós como espíritos encarnados no planeta Terra ou em qualquer outro planeta. Gratidão por você também estar aqui nessa jornada, todos nós juntos iremos cada vez mais expandir o nosso amor no mundo. Obrigada.